Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Hoje vamos falar sobre crianças e o coronavírus. Você vai conhecer o novo pacote econômico municipal para o enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus. E ainda exercícios para você fazer sem sair de casa, artesanato e muita música boa. Tudo isso e muito mais no Tarobá Cidade, que está só começando. Até agora, muito se falou da relação do coronavírus com idosos e grupo de risco. E no caso das crianças, como devemos proceder? Essa é uma dúvida de muitos pais. E neste momento nós vamos esclarecer com a médica pediatra, doutora Luísa Cazuco Moria. Doutora, já existem casos comprovados pela OMS de crianças com coronavírus. Quais os cuidados extras que nós devemos ter? Bom dia. Bom dia. Bem, a pediatria é uma faixa de idade bastante típica em relação às doenças respiratórias. Esse ano, particularmente, nós estamos preocupados e tomando todos os cuidados necessários para que nem os idosos e nem as crianças adoeçam. Mas esse cuidado a gente precisa ter ao longo de toda a infância. Então, quem sabe agora essa pandemia tenha nos feito sedimentar alguns cuidados que a gente precisa ter, principalmente antes do primeiro ano de vida. Nós estamos entrando numa fase de virose respiratória. Então, todos os anos, a partir dessa época até julho, agosto, os bebês apresentam quadros respiratórios. Principalmente aqueles que já começam a frequentar jardim de infância, escolinha. Isso se dá pela passagem através de gotículas do vírus, que é mais ou menos transmissível de acordo com a sua característica. O coronavírus, ele é um vírus novo, é um novo coronavírus, porque nós já tivemos pandemias com outros coronavírus, e esse especificamente, ele tem poupado a faixa etária pediátrica de infecções graves. Então, tivemos um óbito de um menino de 14 anos com coronavírus, mas abaixo dessa faixa etária a gente não tem visto infecções graves. Se fizer uma coleta, como na China está sendo feito, de sorologia, crianças podem apresentar positividade, mas pouca sintomatologia elas apresentam. Mas a gente, como eu falei, nessa época sazonal, as crianças começam a apresentar síndrome respiratória e algumas se transformam em aguda grave. Então, a gente tem o vírus influenza, que é comum aqui no país, nesse período, e daí vem a importância da vacinação, que é justamente contra a influenza, e a gente tem outros vírus também, adenovírus, vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, que podem fazer um quadro semelhante. Todos eles têm um quadro semelhante. Começa com um quadro de espirros, coriza, uma febre que pode não ser alta, mas pode ter febre, falta de apetite, alguns apresentam diarreia e fica tem uma queda da atividade durante, principalmente, o quadro febril. Mas a maior parte é oligossintomáticas, tem sintomatologia leve e que é autolimitada. Então, em questão de 3, 4 dias, vai melhorando e até a sua cura. Ô, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Crianças que têm problemas já cardíacos ou respiratórios, né, elas têm maior probabilidade de desenvolver um quadro mais agressivo caso pegue a Covid-19? Sim, funciona da mesma forma que nos adultos, né? A condição pulmonar prévia, ela pode trazer maior ou menor complicação perante qualquer virose, não é só Covid, perante qualquer virose que eu já comentei. Então, o órgão mais atingido nessas viroses é o respiratório, então pode ter comprometimento de vias aéreas superiores, através de coriza, através de rinorreia,
e via aérea inferior, tosse, algumas apresentam piora do seu padrão asmático, por exemplo. Esses pacientes que têm problemas pulmonares, asma, elas desencadeiam a asma durante um quadro respiratório viral. Por isso que, quando as crianças têm um recrudescimento da asma, a gente sempre precisa verificar se não tem um quadro infeccioso por trás, tanto viral quanto bacteriano. Então, elas podem, sim, ter maior tendência a adquirir vírus no seu quadro pulmonar, na sua árvore respiratória, como a gravidade pode ser maior que nos outros pacientes. Doutora, para a gente encerrar, qual o recado que você deixa para os pais que estão preocupados com as crianças pequenas? Eu acho que, mais do que nunca agora, a mensagem de ficar em casa deve ser obedecida. Como eu falei, todos os anos, nesse período, a gente tem as doenças respiratórias. E não é incomum a gente observar pais passeando pelo shopping, pelas ruas, com bebês pequenos, às vezes até recém-nascidos. Então, a gente tem que saber que eles têm uma imunidade mais baixa e a doença respiratória é uma das mais comuns em faixa etária pediátrica. Então, a exposição, principalmente nesse período do ano, de crianças pequenas, à sociedade, à comunidade, ela deve ser desestimulada. Então, ficar em casa para as crianças, principalmente pequenas, deve ser obedecido. A outra questão é cuidados vacinais. Então, a vacinação está aí, vai ser intensificada a partir de 9 de maio para a faixa etária pediátrica, né? acima de 6 meses de idade e abaixo de 6 anos, na rede pública, para que essas viroses, principalmente a influenza, não venha a ser afetada. E esse ano, pelo confinamento, pelo isolamento, a gente espera que as doenças respiratórias, no geral, elas talvez tenham uma menor incidência que nos anos anteriores. Então, a gente vai observar esse ano o quão importante é o confinamento das pessoas, principalmente as crianças, em relação a qualquer virose, não só ao Covid. Quanto ao coronavírus novo, nós não temos experiência ainda no nosso país para a gente dizer que vai ser frequente ou não. A gente espera que seja menos frequente do que nos países mais frios e que as crianças fiquem isentas de quadros graves. Mas devemos lembrar que as crianças, mesmo aquelas que têm sintomatologia de qualquer virose ou do coronavírus, elas podem ser assintomáticas ou pouco sintomáticas, mas elas podem ser transmissoras do vírus e, por isso, o distanciamento de pessoas idosas nesse período também deve ser estimulado. Tá certo. Outra questão é a procura às unidades de saúde. Então, a gente sempre conversa com as mães no sentido de que elas sabem como é a característica do seu filho. Então, a cada tanto tempo, elas têm espirro, tem um pouquinho de febre. Então, tudo aquilo que ela considera como rotineiro, ela deve interpretar como um quadro natural da criança e deve deixar em casa. Então, não é porque nós estamos convivendo agora com essa pandemia que ao primeiro espirro, à primeira febrícula, precisa procurar uma unidade de saúde, porque ela pode ficar exposta, ela deve ser um quadro viral comum, e na unidade de saúde ela será exposta a outras patologias, principalmente adultos que tenham possivelmente coronavírus, e aí elas podem adquirir. Se elas passarem de uma febrícula, de uma falta de apetite temporária, de um cansaço temporário, enquanto a criança tem febre, ela pode ficar mais cansadinha, mas depois que ela melhora, ela passa a se alimentar direitinho, ela passa a sorrir, passa a brincar. Se ela passar a ter piora, no sentido de piora da função respiratória, aumentar a frequência respiratória e ficar mais desconfortável para respirar, então ficar mais cansadinha do que o normal. E se a febre passar a ser persistente e a criança ficar muito abatida, aí sim deve procurar serviço médico.
Obrigada. A gente conversou com a doutora Luísa Kazuko Moria, pediatra. Muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa alimentação pode ajudar a melhorar o sistema imunológico. Disso, ninguém discorda. Agora, será que alimentos específicos podem auxiliar nesse momento da pandemia? A dica é da nutricionista Kátia Toconi. Olá, eu sou Kátia Toconi, nutricionista, e vou falar um pouquinho como a nutrição pode ajudar a melhorar seu sistema imunológico para combater o coronavírus. A nossa primeira linha de defesa, a mais eficiente contra os vírus, é a imunidade inata. É a imunidade que a gente nasce com ela. Talvez por isso as crianças sejam mais capazes de combater o coronavírus do que um adulto ou um idoso. No idoso, essa imunidade inata pode estar um pouquinho mais enfraquecida. Mas quem ajuda a estimular essa imunidade? É o intestino. Então, tudo que você comer que faz bem para o intestino pode ajudar a melhorar essa imunidade. Ou seja, alimentos de verdade, legumes, verduras, frutas, abóbora, chuchu, abobrinha, batata doce, tudo isso faz bem para o seu intestino e pode ajudar a estimular a sua imunidade inata. Outro item importante é consumir alimentos, fontes de zinco, selênio, vitamina C, vitamina D. Esses alimentos são riquíssimos em nutrientes que vão fortalecer, aumentar a proliferação de células imunológicas. Onde a gente encontra eles? Desde as carnes, gema de ovo, os alimentos alaranjados, os verdes escuros, as frutas, enfim, gente, aproveite essa quarentena para cuidar da alimentação, cuidar da família e tenha calma e tranquilidade. Para melhorar a imunidade também, a gente precisa dormir bem. Tá? Então, tente relaxar à noite, agradecer o seu dia, faça um chazinho de mungu, folhas de maracujá, melissa. Esses chazinhos ajudam a relaxar e durma bem. Agradeça cada coisa que acontecer no seu dia. E juntos a gente consegue passar por essa quarentena e vencer o coronavírus. Obrigada, Kátia Toconi. Pinduca Alimentos, presença marcante em sua mesa. Massa de tapioca Pinduca é perfeita para o seu lanche. Por quê? Porque ela combina com tudo que você gosta. Ela é sem glúten, sem sal, rica em carboidrato e de fácil digestão. Use a Cuca Alimentos é Pinduca. Desde 1966, alimentando o Brasil. Pinduca na mesa é alegria, com certeza. E você vai encontrar esses produtos da Pinduca, com certeza, nos melhores mercados, pertinho da sua casa. E, gente, tapioca é algo maravilhoso para a gente se alimentar, né? E é daqui, é da mandioca, é do nosso país. Neste período de quarentena, haja criatividade também na cozinha. A culinarista Tamara El-Haj preparou um donut de banana. É uma receita fácil, rápido e deliciosa. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita muito fácil de fazer, muito democrática na família, porque a gente está ficando mais em casa, então tem que fazer uma coisa que todo mundo vai gostar. Essa receita é uma receita de donuts. Esses donuts são democráticos, eles são veganos, eles são sem glúten, eles são sem ovo, porque às vezes nessa época a gente não consegue achar algumas coisas no mercado. Então nessa receita vai ter tudo que você tem em casa. Para começar, eu vou falar um pouco sobre essa forma. Nem todo mundo tem essa forma de donuts em casa. Essa eu comprei pela internet um tempo atrás. Mas se você não tem e você quer fazer a receita agora, por exemplo, eu tenho a solução. Você tem que pegar uma forminha assim, de cupcake ou de muffin, e você pega uma folhinha de papel alumínio, 15 por 15 mais ou menos. Aí a parte brilhante pra fora, a gente vai colocar o nosso dedo assim, como se fosse essa parte, né, do meio do donut, que é vazada. E depois a gente vai moldar. Mesmo que eu tô usando papel alumínio, eu tenho que untar. Aqui, gente. Então, ó, ficou com um furinho no meio, que o donut é assim, e em volta você coloca a massa. A gente vai precisar de 2 bananas nanicas amassadas. Aqui eu tenho 1/4 de açúcar de coco, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de café de vinagre de maçã, 1/4 de xícara de óleo de coco, fermento em pó, 1 colher de chá, 3/4 de farinha sem glúten, é uma mistura que a gente acha no mercado,
Aqui eu tenho fava de baunilha, mas você pode usar o extrato. Se você não tiver a farinha sem glúten, você pode utilizar meia xícara de farinha de trigo integral ou a normal. Eu prefiro colocar aqui todos os ingredientes que são molhados primeiro. Então, óleo de coco, o vinagre, eu coloco primeiro aqui, ó, junto com a minha banana. Então agora, eu vou colocar o óleo de coco, o vinagre, eu vou dar uma mexidinha rapidinho. Aí agora, eu vou adicionar o açúcar de coco, a canela, meia xícara de farinha comum, farinha de trigo. Você pode fazer integral também. Então, meia xícara de farinha integral. E como qualquer outra receita, eu deixo sempre o fermento por último. Então, eu vou mexer bem. Gente, então agora a gente vai assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 20 minutos. Você vai dar uma olhadinha e se ele estiver douradinho, você já pode tirar. Então a receita vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos experimentar para ver se ficou bom mesmo. Deu água na boca. Obrigada, Tamara, que está gravidíssima aí, se cuidando em casa. No próximo bloco, nós vamos trazer orientações para os pequenos empresários e microempreendedores individuais para driblar esse momento de crise. O intervalo é rapidíssimo e eu volto já já.